Olá, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Crislane Borges, bem-vindo ao meu canal, né? Se você é o primeiro que chegou aqui pelo título, né? Nos mudamos para Santa Catarina. Então é isso, gente. Realmente, verdadeiramente, nós nos mudamos sim para Santa Catarina. E eu achei interessante, né, trazer esse vídeo para vocês hoje, falando um pouco sobre essa mudança, as decisões, os efeitos, a expectativa. E acredito também que seja o sonho de muitos brasileiros, né, assim como foi o meu, porque quando eu comecei a pesquisar sobre essa mudança, eu vi a procura, né, e hoje a gente vê aí jornais, muitos lugares falando, né, que Santa Catarina é o estado mais buscado, né, por pessoas para mudar, para imigrar mesmo, né, para viver, buscar uma nova história, uma nova vida. E nós fazemos parte desse povo, né, que buscou o estado de Santa Catarina para estar mudando. E eu vim aqui falar um pouco sobre essa mudança, né, o que nos motivou, as decisões que precisamos tomar, o que nós precisamos, foi preciso abrir mão, né, para a gente estar aqui hoje, o que nós organizamos, o que nós planejamos, que tudo como é que fala? É um planejamento, não é simplesmente, eu vou e pego malicuia, pego os R$ 2 da casquinha do sorvete e vou embora, não é assim, né? Quais foram os medos que a gente enfrentou, né? E é isso, estou aqui para contar, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Eu vou só fechar a porta ali, porque as crianças chegam. Então, gente, voltando ao assunto, e eu grifei aqui alguns pontos, né, eu acho que é importante. E esse vídeo não vai ter muito efeito, não vai ter muito corte, até porque eu não sei, pretendo aprender, né, e trazer uns conteúdos interessantes que eu busquei. Quando eu decidi mudar para cá, eu busquei muita informação, eu busquei saber de muitas coisas, né, antes de vir para me programar e resolver outras coisas. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu queria grifar primeiro, falar sobre quando surgiu essa decisão, né? Hoje, essa decisão na vida de muitos brasileiros, ela é motivada por motivos como violência, né, na sociedade, no seu estado, ou até mesmo a falta de emprego. Pode ser falta de oportunidade também, a pessoa vai em busca de muitas outras oportunidades, né, buscar crescer. Mas eu acho que um dos fatores maiores que eu vi nas pesquisas que eu fiz foi que as pessoas buscavam o estado de Santa Catarina por segurança, né, por educação, por qualidade de vida. E eu posso dizer particularmente, né, tô falando de mim, o que nos motivou foi essa busca por uma nova experiência, né? Uma busca por oportunidade de formação profissional qualificada, vamos dizer assim, tanto no mercado, um estudo melhor, né? Para os nossos filhos, não é nem pra gente, tá? Vocês vão entender o porquê. Por que eu falo assim? Porque, por exemplo, eu hoje, né, 34 anos, graças a Deus, né, em primeiro lugar, e ao meu marido, hoje nós temos uma família formada, uma vida estável. Nós tínhamos lá, né, vamos dizer assim, tínhamos no sentido que a gente abriu mão de muita coisa, né? Então a gente tínhamos na nossa cidade uma vida estável. Meu marido trabalha na área civil, que ele é pedreiro, ele faz tudo, só que esses últimos anos ele tem se doado mais, especializado mais na área de gesso, elétrica e pintura, né? Mas ele faz tudo na área civil, ele faz. Então ele tinha a sua carteira de cliente, ele tinha seus clientes, eram clientes bons, ele ganhava bem, né? E eu também tinha meu próprio empreendimento, que era um trailer de churros, né? E a cidade onde eu morava é uma cidade de 7 ou quase 8 mil habitantes, se eu não estiver errado, enganado. Cidade de Maravilhas, Minas Gerais. Então, uma cidade pequena, de 7 a 8 mil habitantes, eu tinha um empreendimento, que era o meu trailer de churros, era o único da cidade, que graças a Deus veio do céu, né?
E foi um empreendimento que deu muito certo na minha cidade. Minha cidade é uma cidade pequena, cidade interior de Minas. Eles gostam muito de fazer festa. Então, tipo assim, sempre tinha eventos, eu tava lá com o meu trailer e ganhava bem, graças a Deus, né? Hoje eu vendi ele para um casal de amigo nosso, que graças a Deus também tá indo muito bem. Então, a gente tinha uma vida estável, né? E financeiramente falando, profissionalmente falando, e também a questão de violência. Lá não era uma cidade violenta, lá não é, né, uma cidade violenta, considerando, né, as outras cidades de todo o estado e o Brasil em si, né? Então lá nós não tínhamos o problema, vamos dizer assim, com a violência, né? Porque a gente sabe que problemas com violência, por mais pouco ou muito que seja, tem em todos os lugares. Mas lá era uma cidade tranquila, uma cidade pacata, uma cidade onde você pode sair, deixar a porta aberta, é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, e sempre quando acontece algum evento, sempre alguma pessoa de fora. Enfim, então não foram esses fatores que nos motivaram a estar nos mudando para Santa Catarina. O fator principal foi a busca de oportunidades para os nossos filhos. Então, essa foi a motivação e eu queria falar e deixar frisado isso. Enfim, e quando foi, né, que surgiu essa vontade? É o que eu ia falar primeiro, eu pulei, mas enfim. Então, é isso, sem corte. A gente decidiu nos mudar para Santa Catarina quando a gente teve uma viagem de férias para cá, né? Porque a gente tem um casal de amigo aqui, que já tem quase 2 anos que eles moram aqui, né? E diferente de nós, mais doido que nós, né? Porque a gente foi taxado por doido, por loucos, né? Porque ter aberto mão, jogar tudo pro alto e simplesmente nos mudar assim. Eles ainda foram mais, porque eles não tinham ninguém aqui, né? Eles vieram, assim, no escuro, vamos dizer assim, através de pesquisa, de vídeos e tal. Eles decidiram vender, largar serviço, pegar tudo que tem e vir embora. Né, mas com responsabilidade, é claro, né, o que eu aconselho todo mundo, que se tiver com a intenção de vir para Santa Catarina, se prepare um bolso financeiramente, se programe para chegar aqui, né, ou dar a frustração de voltar para trás, porque o aluguel aqui é muito caro, sim, o aluguel é muito caro, né, o custo de vida, eu vou dizer assim que tá na média, pelo menos onde que eu morava, não foge não, sabe, mas só o aluguel ele é bem puxado, mas enfim. Aí esse casal de amigo da gente veio pra cá, aí com menos de um ano que eles estavam aqui, a gente veio passear para conhecer o estado. E a gente ficou assim encantado, deslumbrado, né, com a beleza que a gente sabe que Santa Catarina tem, né, as belezas naturais, as praias, os lugares, a gente assim, ficou encantado com o jeito, né, deles cuidarem do estado em si. Um estado assim, não vou dizer que não tem os seus problemas, e alguns pontos que não são tão, né, da forma que me chamou a atenção no caso aí, a limpeza. Aqui tem lugar assim, sujo sim. Ali perto da Palhoça mesmo, a gente passa por uma estrada ali que uma hora eu vou filmar pra vocês, que talvez é o lado de Santa Catarina que ninguém mostra, né? Depois, se vocês tiverem interesse, vocês colocam aí nos comentários que eu vou filmar, mostrar esses lugares, mas como tem lugares assim deslumbrantes, lugares lindos, extremamente limpos. Então eu creio que quando existem esses pontos meio que bagunçados, assim, eu acredito que se a gente fora, que veio, que não deu conta de tocar a vida, e infelizmente acabou na situação às vezes de rua, né, por, não sei, veio tentar sorte e não deu, né, mas enfim. Então, mas o estado em si é maravilhoso, a organização é maravilhosa e algo que me chamou muita atenção foi a questão do empreendedorismo, que eles motivam bastante, eles dão oportunidades, sabe, para aquelas pessoas que querem empreender. Como eu e meu marido somos 2 pessoas autônomas que empreendem, então, para mim, assim, eu achei um ponto positivo também, né? Meu marido, ele trabalha na construção civil e eu trabalho por conta própria. Enfim, então essa foi, e a gente tomou essa decisão quando a gente veio pra cá passear. E a gente voltou e meu marido já voltou querendo vir e eu fiquei segurando a barra, né? Por quê que eu fiquei segurando a barra? Vocês vão me entender. Segurando a barra, como eu já havia dito, lá onde eu morava não me faltava nada financeiramente, né? Eu tinha meu trabalho, eu tinha meu empreendimento, eu tinha minha casa, que graças a Deus a minha casa é muito boa. Ele tinha seu emprego, ganhava muito bem. E eu tinha toda a minha família lá, a minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho, primo, genro, né? Não é genro não, tem genro ainda não, vai demorar de 15. Mas enfim, toda a minha família tava lá. Então pra mim, assim,
desapegar e simplesmente jogar tudo pro lado. Eu falei, eu vou. Foi assim, algo assim muito difícil pra mim, sabe? Porque quando a gente mudou pra essa cidade que eu morava, né? Ia fazer 20 anos. Antes dela, eu morava numa outra cidade em Minas, da qual a minha família toda morava também. Só alguns irmãos meus que moravam nessa cidade onde eu morava, que é Maravilhas. E a gente morava, eu sou natural de uma cidade chamada Janaúba. Então minha família toda lá, que seriam minhas irmãs, algumas sobrinhas, minha mãe, né, e uns irmãos meus também, porque minha família é grande. Aí quando eu mudei pra Maravilhas, eu tinha 14 anos, né, e a outra metade da família, vamos dizer assim, morava em Janaúba. Aí levou muito tempo para esse povo todo que estava em Janaúba vir para Maravilhas, né? E finalmente a minha família estava toda junta de novo, né? A gente teve uma perda muito grande na família após essa perda, né? Que foi a morte do meu irmão, que ele foi assassinado. Eu mudei e as minhas irmãs ficaram lá e depois de muito tempo elas vieram também. Então, tipo assim, pra gente foi uma conquista muito grande reunir a família novamente, né? E aí, de repente, do nada, o que a Cris faz? Resolve mudar. Foi fácil? Não foi fácil, gente. Não foi uma decisão fácil, ainda mais quando eu tive que pensar na minha mãe. Minha mãe tem 78 anos, agora fez 79 em agosto. Foi, assim, algo muito difícil pra mim, sabe? Que ela já tá de idade e tudo. Mas, enfim, mesmo assim a gente ainda decidiu vir. Mas eu queria deixar claro isso, né, que não foi fácil, deixar também a minha casa, porque é algo assim que a gente construiu com muito esforço, com muito trabalho, com muita peleja, né, meu marido que construiu, eu ajudei ele trabalhando na obra também. E meu empreendimento, abrir mão do meu empreendimento também não foi uma decisão fácil, porque foi algo assim que eu pedi muito a Deus, algo assim que cheguei a um ponto que falei, gente, eu não quero mais trabalhar pra ninguém, quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, né? Porque eu tenho 4 filhos, os 2 mais velhos, dos quais eu tive que trabalhar fora e deixar eles com pessoas pra cuidar de outras pessoas, que pra mim não foi fácil. Aí depois ali, quando meu segundo tinha 10 anos, eu engravidei do meu terceiro, que quando esse terceiro nasceu, ele tinha 11 anos já, então uma diferença muito grande. Então eu já não queria mais trabalhar fora pra deixar ele, né? Com outra pessoa, cuidar de outra pessoa. Aí, de repente, depois de 3 anos e pouquinho, que o outro já tinha, o terceiro, aí eu me peguei, né, grávida da mais nova, da Valentina, de 2 anos. Então, eu tenho 2 crianças pequenas. Então, tipo assim, foi algo que eu pedi muito a Deus, porque eu não queria, na verdade, quando eu tive o trailer, eu não tinha a pequenininha, eu tinha só o de 5 anos. E eu não queria trabalhar fora mais, porque é muito cansativo para nós mulheres ter que trabalhar fora, chegar em casa, dar conta de casa, dar conta de criança, né? Muitas aí podem dizer assim, ah, mas se trabalha fora, não é obrigação da mulher. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, cada um que sou cada um, cada qual que sou cada qual, pensa da forma que a pessoa quer pensar. Então, tipo assim, pra mim foi muito difícil. Então, pra mim abrir esse empreendimento, pra dar certo, chegar ao ponto que eu cheguei, né? Então não foi algo fácil de abrir mão, né? Mas graças a Deus que conforta o coração da gente é que hoje a pessoa que pegou dá valor, cuida, ama o empreendimento. Então, graças a Deus, de uma certa forma, a gente ajudou alguém, que é um casal de amigo nosso que eu amo de coração, de paixão, Lisandra e Liberto. Mas enfim. Então, essa foi uma das coisas assim que pra mim pegou muito, sabe? Ter que deixar pra trás amigos, né, a igreja, minha igreja, que eu amo, Batista, né, eu congregava, então irmãos assim que, né, do meu coração foi algo assim muito difícil, né, mas enfim. Outra coisa que eu frisei aqui é a organização, ou seja, decidimos nos mudar, pesamos o que nós íamos deixar e depois, licença aí, gente. Então, seguindo, a organização que eu acho que é fundamental para qualquer coisa que você for fazer, que é se organizar financeiramente, psicologicamente, se organizar, você que tem família, né, para chegar num lugar que
a mudança em si já traz algo assim, né? Uma mudança radical, ela impacta muito a vida da gente, né? Psicologicamente, você vai mudar de ambiente, você vai mudar de meio social, igual aqui a minha mudança no caso para Santa Catarina, é uma mudança de cultura, uma mudança de costumes, e das quais que eu acho particularmente, eu que estou vindo de fora, né, achei a cidade linda, achei a cidade maravilhosa, a cultura, o respeito. Então se eu vi que é isso, que é assim, e que assim fez uma cidade ser do jeito que ela é, então no mínimo que eu tenho que chegar aqui é respeitar, né, a forma que a cidade é, que o estado é, que as pessoas são, porque aqui tá dando certo porque elas são assim, eu acredito, né, eu acredito dessa forma, respeito quem discorda de mim, mas enfim. Então acaba que isso é uma coisa assim que vai mexer com você, né, psicologicamente e financeiramente também, gente, é uma coisa assim que eu pensei muito, sabe, em organizar, porque chegar aqui com 4 crianças, que é o meu caso, né, e ter que alugar uma casa, no caso não tinha alugado a minha ainda, então teve um gasto com viagem, porque eu tive que vir no meu carro, né, porque eu tenho o meu carro e meu marido tem um carro de trabalho dele, então tipo assim, não foi uma coisa que ficou barata, né, porque a gente teve que trazer o carro, porque o carro é de uso da gente, nós viajamos 1.300 quilômetros, né, mais de 1.300 quilômetros, um pouco. Então, tipo assim, teve que parar no hotel, teve que dormir no hotel, gastar com comida, gastar com gasolina, gastar com aluguel, né? Que eu me programei, eu não vim para chegar aqui e procurar uma casa ainda, não vim para ficar na casa igual desse casal, né? Que é mais que amigo, né? Um casal assim de amigo, assim, mais que irmão, entende? Eu não quis vir para poder ficar na casa deles com 2 crianças pequenas, porque criança ela dá trabalho mesmo, criança ela grita, criança ela pula, ela faz, então, tipo assim, as pessoas não são obrigadas a isso, eu sou obrigada, porque eu sou mãe, né? Então eu não queria dar esse tipo de trabalho, embora eu acho que para eles estava tudo bem, né? Aguentar a mão de um tempo, mas eu não quis dar esse trabalho, né? Eu quis proporcionar para meus filhos o espaço deles, então a gente já se programou de alugar a casa de lá, foi um curso que eu procurei pelo OLX, depois é um outro assunto para outro vídeo, se vocês quiserem também, vocês deixam no comentário, tá? Então a gente alugou a casa de lá, e de lá eu já comprei os móveis daqui, o básico, né? E lá eu vendi os meus, então foi assim uma coisa que a gente levou um ano. E dentre outras coisas, o meu marido tava com um nome restrito por conta de um cheque, eu tinha soltado há muitos anos atrás, o cheque entrou sem fundo e ele pagou esse cheque, não façam isso, pagou esse cheque, não pegou o cheque para apresentar no banco, motivo 12, e o nome dele ficou restrito, ele tinha que ir atrás da pessoa que ele pagou o cheque, pegar uma carta por escrito, apresentar, foi um rolo para poder limpar o nome dele, para a gente chegar aqui e não ter problema nenhum. Né? E com isso a gente descobriu que o nome dele estava sujo com a conta de energia de uma casa que a gente tinha, né, lá atrás, que foi vendida, a pessoa deixou o nome dele na CEMIG, lá, a conta lá da energia no nome dele ainda, e não pagou, juntou talão, só sei que deu mais de 15 reais de talão, e a pessoa não pagou, o nome dele estava sujo, e nós temos que resolver isso também. E lá na minha casa, lá na casa onde eu morava, ainda não tinha energia, porque meu bairro é interior, então o bairro ainda está começando a se urbanizar e não tinha energia, e nós estávamos esperando essa energia chegar para ligar a energia na nossa casa, para a gente ligar uma energia própria, que a energia era emprestada, para a gente poder concluir a obra dos 2 apartamentos além da nossa casa, para a gente alugar, para ajudar a pagar o aluguel daqui, tá? Para ajudar, não paga todo, tá? Então, tipo assim, foi uma organização de um ano. Não foi uma decisão tomei hoje, vou daqui 2 meses. Não foi. Não foi assim. Então, teve muita coisa que surgiu no meio do caminho. A gente podia dizer assim, eu vou desistir aqui, a nossa vida tá melhor, porque realmente tava uma vida confortável, né? Mas, como diz, o conforto às vezes deixa a gente acomodado, impede a gente de crescer. E às vezes você sair da sua zona de conforto te dá crescimento, te dá um impulsionamento. Desculpa se eu tiver falado errado, me perdoe, eu não tenho português fino, né? Mas vocês vão acostumar comigo. Mineiro também, né, gente? Emenda tudo, emenda tudo. Mas enfim, então a gente se organizou financeiramente, eu me organizei psicologicamente, porque quando a gente vai pesquisar lá, aí, tipo assim, é um povo mais reservado, é um povo que
não gosta de barulho, e a gente tem que respeitar, porque é o estado delas, né? Elas fazem dessa forma e dessa forma funciona, e eu acho isso maravilhoso, né? Assim, particularmente, né? Não é porque eu não gosto de músicas, essas coisas, não. É, eu sou mais essas pessoas mais reservadas e tal, embora eu converse muito, né? Mas assim, aí eu fui pesquisando e fui vendo o jeito das pessoas e falar a verdade, eu cheguei aqui assim, meu Deus, não vou nem pro lado. Porque falar que o povo é o povo assim, o povo assado, gente, não venha com conclusão pronta na cabeça, tá? Chegue e tire as suas próprias conclusões, respeitando o espaço e a liberdade do outro, né? Eu, graças a Deus, a pessoa que alugou a casa para mim são um casal maravilhoso, eu não tenho nada o que reclamar. Assim, um povo muito prestativo, um povo assim que conversa, um povo que entrosa, assim, eu fiquei assim surpresa, sinceramente. O que eu esperava era algo assim, de tantas pessoas falar que o povo catarinense é um povo fechado, um povo sem educação, um povo que não gosta de se enturmar, um povo de... Não vi nada disso. Me desculpe, pelo menos as pessoas que eu tive contato, tá? Não tive contato com Catarina, com Santa Catarina inteira, porque também não deu tempo. Mas os que eu tive, os poucos que eu tive, não foi essa impressão que me passou, né? Começando pelo casal que alugou a casa pra gente, então, tipo assim, até agora tá maravilhoso. Enfim, então organização. Organização, porque cada caso é um caso, cada história é uma história, né? E outra coisa que eu pesquisei muito foi sobre a escola dos meus filhos, que é o do rapaz de 16 que está cursando o segundo ano e o de 5 anos que faz o segundo período, né? Pedi muita informação, achei muito pouca informação, depois é papel, é pano para outro vídeo também, se vocês quiserem, né, que eu traga sobre escolas, você fala comigo no comentário. É porque eu quero fazer esse conteúdo porque é coisas que eu tive, dúvidas que eu tive, medos que eu tive, que eu achei pouco conteúdo para isso. Então eu quero passar a minha experiência, não estou dizendo que vai ser a sua, né? Mas a minha experiência, né? Então, outra coisa, né? Como eu já tinha falado, o que nos motivou, quando nós decidimos, o que nós tivemos que deixar, a organização que nós tivemos que fazer, né? Deixa eu ver aqui. E agora, como diz, né? Depois disso, quais são as nossas expectativas e planos? A expectativa, com a graça de Deus, né? Dando tudo certo, meu marido empregando, né? Ganhando mercado, porque a intenção da gente é ele ganhar mercado, né? Ele sempre trabalhou por conta própria. A intenção dele não é trabalhar, né, para sempre para uma empresa, é óbvio que ele vai começar pela uma empresa, porque ninguém conhece o trabalho dele. Desculpa o fundo. E ele não pretende trabalhar assim para uma empresa, né, para direto, porque ele pretende fazer uma clientela. Aí então, qual vai ser a expectativa? Então é isso, a expectativa é meu marido ganhar mercado, meu marido ser reconhecido no mercado, né, pelo seu trabalho, e eu empreender ainda com alguma coisa que eu não sei. Tem muitas ideias, muitas oportunidades, e agora eu tenho que vir madurar essas ideias, pôr em prática, ver o que vai ser melhor pra mim, né? Porque a intenção minha não é sair de casa, não é ter que trabalhar fora para deixar meus filhos cuidar de alguém ou numa creche. Se necessário for, a gente vai fazer sim. Mas o que depender, até onde eu puder, eu não quero fazer isso, né? Não quero. E com a graça de Deus eu pretendo, né, não fazer. Então a expectativa é que os meus filhos estudem, né, acham uma oportunidade, né, de crescer profissionalmente. E é isso, essas são as nossas expectativas e conhecer. Desbravejar o campo, conhecer Santa Catarina, tem lugares maravilhosos para conhecer, mas é tudo com consciência, com responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e desbravejar tudo e todos para gastar o que tem e o que não tem, para depois passar um perrengue. Tudo assim, organizado. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né? Com educação financeira bem ali na ponta do lápis, que eu acredito que dessa forma dá certo. E é isso, meu vídeo.
né, como eu havia dito, se vocês querem que eu fale aqui dos aluguéis, como que eu fiz para alugar essa casa de lá, à distância, sobre as escolas, né, os lugares ali sobre que a gente vai conhecer, emprego também. E eu peço a vocês que deixem no comentário, né, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me segue no meu canal, curte, compartilha, né, e se esse é seu sonho, se outros sonhos, né, que você tem, meu conselho é não deixe de viver seus sonhos. Desde que esse sonho seu não prejudique o próximo, né,